Olá, amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. A partir de agora, nós vamos tratar da Copa do Mundo, em especial o desempenho do Brasil, que foi no sufoco, mas passou de fase, está nas quartas de final, já se prepara para enfrentar a Colômbia na sexta-feira. Vamos falar também do grande evento que acontece aqui no estado de Santa Catarina, mais precisamente em Blumenau, porque o Metropolitano realiza, diante do Internacional de Porto Alegre, na quarta-feira, no estádio do SESI, jogo amistoso. Por isso, convidei para participar do programa o meia do Metropolitano, Cícero, e também o narrador esportivo da Rádio Nereu Ramos, o Augusto Ittner. Prazer tê-lo aqui no programa, Cícero. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Novamente, a gente fica feliz de estar presente. Você também de volta ao programa, Augusto. Boa tarde, Minoso. Tudo bem? Tudo certo, tranquilo. Depois de sábado, mais tranquilo, né? Bem mais tranquilo e mais calmo, né? Pois é, que sufoco, hein, Cícero? Verdade, foi bastante complicado. Foi um verdadeiro teste para cardíaco, né? Pois é, um senhor que assistiu ao jogo no Mineirão passou mal, foi levado ao hospital e não resistiu. Já tinha problemas de pressão alta, essas coisas. Foi uma baixa aí por conta da Copa. Imagino que muitas outras pessoas se sentiram mal também, porque dentro da normalidade você também deve ter sentido algo diferente no jogo, né, Augusto? Claro. Eu acompanhei o jogo com meu irmão, e meu irmão é daqueles agoniados também, que pela seleção aí pensa em toda a circunstância, né? De estar numas oitavas de final, em casa, numa disputa de pênaltis contra o Chile. Aí disputa de pênaltis é complicado. Eu brinco que quem gosta de futebol fica nervoso com disputa de pênaltis se for Sri Lanka contra Micronésia pela eliminatória da Oceania. Então imagina quando é a tua seleção jogando em casa umas oitavas de final de Copa do Mundo. Então muito nervosismo, e aquele último pênalti que a bola ainda passa, pega na trave, passa raspando e sai ainda pela linha de fundo. Aquilo ali é para testar muita gente. Eu acho que testou mais foi o lance do Pirilli, aquele no finalzinho do jogo, né? Bola na trave, né? Ali foi complicado. Se ela baixa 2 centímetros... Ali foi complicado, ali não tinha mais o que fazer. O Júlio César estava completamente vendido no lance, e o cara finalizou bem, tirando do goleiro, mas para nossa sorte, para a infelicidade dele, foi na trave. Pois é, nós aqui de fora analisamos o jogo. O torcedor fica na expectativa de ver o bem da equipe, da seleção. Agora você que é do ofício, que é jogador e é ali do meio de campo, o nosso problema, o problema da seleção de fato é no meio de campo, Cícero? Eu vejo a forma como a seleção joga, né? Com os meios muito abertos, e acaba perdendo muito meio campo. E aí tem dificuldade de criação, o meia fica sem opção para criar, por ele estar muito do lado do campo, esse último passe dificulta um pouco, né? Mas eu acredito que a seleção é muito bem, tem bastante jogadores capacitados. Eu acredito que para esse jogo o Filipão deva mudar alguma coisa. Ele vai ter que mudar, né, com o Luiz Gustavo suspenso, né? Talvez aí se ele colocar mais um meia ali para jogar nessa função como meia mesmo, talvez facilite um pouco. Nessa questão de organização da seleção, e até mesmo proteja um pouco mais ao setor defensivo nosso. Augusto, sem Luiz Gustavo, volta o Paulinho, recua o Ricardinho, como é que tu imagina que o Filipão vai montar a equipe? O Filipão, ele não costuma ser mudar muita coisa, principalmente um torneio de tiro curto como é o fato de uma Copa do Mundo. Então, ele volta com o Paulinho que foi o homem de confiança dele no começo, teve 2 atuações péssimas no começo da Copa do Mundo, e aí perdeu posição naturalmente. E aí, por esse motivo, acho que ele volta com o Paulinho. Não vai ter mistério nenhum o Filipão embora. Tem todos os especialistas que falam que tem que mudar um pouco mais, que vai ter que mudar alguma coisa a mais. Falam no William. Eu não vejo o William como esse cara do meio campo, Cícero. Não sei quanto a tua opinião também. Teria o Hernanes também. O Hernanes, que entrou no primeiro jogo só contra a Croácia. Não teve também... Não se tem como avaliar muito de um jogador mas que entra... quem entrou mais foi o Ramires, que poderia também fazer o segundo volante com o Fernandinho ser o primeiro, né? Ou não? Mas a função do Ramires é também muito primeiro volante, de segundo volante, mais de saída também, né? E aí, mas aí ele recua o Fernandinho. Pode recuar o Fernandinho, mas são 2 jogadores de características muito parecidas, né? O Cícero, que é do Gramado, pode explicar pra gente, até porque o Metropolitano hoje também tem jogadores que fazem praticamente a mesma posição, Minoso. E eu acho que poderia confundir um pouco, mas o Ramires foi o cara de confiança do Filipão até agora também. Poderia ser uma opção. São 2 homens. Um desse aí vai. Eu não acredito que o Filipão vai fazer outra mudança, por exemplo, como foi falado de colocar o Davi Luiz para frente. O Davi Luiz tem habilidade para ser um volante de saída, por exemplo. Mas lá na Europa ele já jogou e joga. Já jogou, já. Quando aí entraria o Dante, né? Eu acho que entraria o Dante, ou então o Filipão justificaria a convocação do
do Henrique. Do Henrique, né? Poxa, são tantas opções, né? Quem vê. E o Henrique faz a função de volante também. Lembra Faz a dele função de volante. Jogou até como lateral Isso. na Itália, ele vem jogando como lateral direito, jogou no Palmeiras como volante. Eu acho que opção ele tem. Tem que ver o que vai ser melhor para a seleção. Mas eu acredito também que nesse momento conta muito o ritmo de jogo. Alguns jogadores que vêm entrando em todos os jogos, vêm fazendo todos os jogos, como o Ramires, está entrando em todos os jogos, o Fernandinho, o William. Então, eu acredito que ele não vai mudar muito essa questão de colocar um jogador como o Henrique, que não jogou nenhum jogo ainda, pode sentir, porque é eliminatória. Se perder, não tem mais outra oportunidade. Agora, ele começou com o Paulinho, né? E depois, no treino, ele acabou indo muito bem, diferentemente dos jogos em que ele esteve na condição de titular. O Paulinho não sendo aproveitado neste jogo de sexta-feira, é uma situação que fica complicada para o jogador também, né? Porque assim, o Paulinho, ele não vem jogando, todos nós sabemos que ele não vem jogando o que ele é capaz de jogar. De repente, ele saindo da equipe agora e tendo outra oportunidade, vai ser diferente. O jogador entra com ânimo a mais, você entra mais sabendo que você precisa corresponder, sabendo que você precisa... O treinador está te dando a oportunidade, você precisa agarrar essa oportunidade. Então, eu acredito que se ele optar por o Paulinho, eu acredito que possa ser um dos grandes jogos do Paulinho na Copa, que seja esse agora. Sinceramente, Minosso, a gente já se acostumou um tanto com o estilo do Filipão, né? Meio pra frente ali vai ser o Oscar, vai ser o Hulk, Neymar e Fred. Ele vai decidir ali entre Ramírez e Paulinho quem é que vai para esse lugar do Luiz Gustavo, que só sai porque está suspenso também, porque é titular absoluto. Em tese, então, vai acontecer forçadamente uma mexida para esse jogo contra a Colômbia. É necessário. Se fala numa mudança na lateral direito, que o Daniel Alves está muito mal. Não sei se ele está sentindo alguma pressão, alguma coisa, mas ele não está bem. E o Maicon mostrou nesse jogo contra o Chile que ele também está afim, porque antes da prorrogação, durante a prorrogação e antes da disputa de pênaltis, se você for ver as imagens, era ele que estava chamando todo mundo. Ele que chamava, batia a palma e dizia vamos. Tem experiência de um né? jogador que já disputou uma Copa do Mundo, né? Exatamente. Agora, o Brasil nunca ganhou da Colômbia em jogos oficiais. E a última vez, no amistoso, aconteceu um empate. Foi lá em Nova Jersey que o Neymar perdeu o pênalti, eu estou enganado. Foi 1-1. Que o Quadrado jogou um futebol redondo, né? Foi naquela época que o Brasil ganhou de 8-0 da China, aí venceu de 4-0 uma outra seleção, a Tanzânia, não, uma outra seleção. Venceu por 4-0 e aí foi enfrentar a Colômbia e depois de enfrentar a China e alguns países sentiu um pouco e acabou empatando contra a Colômbia. Foi esse jogo exatamente. Exatamente. Hoje estamos completando 12 anos da conquista do pentacampeonato mundial. E ontem, né, completamos 56 da primeira conquista, 56 anos, lá em 1958. Vocês nem eram nascidos, eu também não, né? Mas esteve aqui no programa, o último, o Dr. Valmor Bels, que foi jogador de futebol campeão pelo Grêmio Esportivo Olímpico. Ele fez aqui um prognóstico do jogo passado, dizendo que o jogo iria para a prorrogação e depois Deus aqui sabia o que ia acontecer. E o Francisco Fressar, que é jornalista do Santos, também fez uma projeção, ele que é de nacionalidade chilena, que o jogo iria para a prorrogação e o Brasil venceria na prorrogação. Então ficaram muito próximos do acerto. E aqui o Adriano, que é o nosso câmera, que acertou na mosca de novo. O cara tá com sorte. Peça o palpite para ele que tu garante a tua aposta no bolão. Garanto o bolão. Porque derrubou muita gente, né? Essas apostas esse ano. Todo mundo faz essa brincadeira. Bom, mas Augusto, onde é que o Brasil está errando? Porque se fala muito, ou é cobrança demais? Não, o Brasil está errando, eu acho. Porque se for pensar, como eu falei, nessa competição de tiro curto, como é a Copa, você tem que ter, além de uns jogadores consistentes dentro de campo, você precisa ter um psicológico muito bom. Você precisa estar preparado psicologicamente para saber que você tem 70, 60 mil pessoas que estão a fim de te ver ganhar, que não querem ver o Brasil perder outra Copa do Mundo em casa. Isso tudo vai pesando, as costas vão pesando em cima disso. E então acho que psicológico, acho que é a parte da seleção que mais está sendo complicada nesse momento. Porque se for comparar um jogo contra o Chile, por exemplo, você teve um capitão que não foi capitão, Thiago Silva, que quando precisou ele estava rezando sozinho. E está chorando demais essa seleção. Será que o emocional não traz um reflexo na hora de decidir, que é preciso do equilíbrio? Como é que é, Cícero? Não, o emocional é fundamental, mas eu acredito que esse jogo, para o Brasil, ele foi como divisor de águas, nessa parte do psicológico. Porque foi o primeiro mata-mata, você já passar pelo que o Brasil passou, exigiu muito fisicamente primeiro do jogador, além de estar exigindo da parte mental.
e depois você viver o momento daquele de pênalti, de estar todo mundo ali ansioso para que chegue lá, que decida logo os pênaltis. Aí você vê o capitão nosso concentrado ali, pensando no que ia falar ou de repente no que ia fazer. O goleiro emocionado. Então foi um divisor de águas. Aquele que a partir de agora a seleção vai entrar muito mais leve do que entrou nos outros jogos, em termos de pressão, por saber que está jogando uma Copa no Brasil, que tem adversários qualificados, como foi o Chile, que é uma baita de uma seleção. Que, aliás, cruzou com o Brasil, mas é uma seleção que, lamentavelmente, foi embora cedo demais da Copa. Uma das melhores seleções. Minosso, essa questão psicológica que, para mim, como eu falei, é o que está pesando mais para a seleção brasileira, a gente pode até regionalizar um pouco. O Metropolitano teve no Campeonato Catarinense aquele fato desnecessário que foi o gol do Paulo Baier lá pelo Cristiano Heriberto Wilson. E naquele jogo, no jogo seguinte, o jogo dos protestos, o Metropolitano parecia que estava agoniado psicologicamente, e tanto que tomou 4 em casa, né? Acho que o psicológico ele não precisa ser necessariamente você representando o país inteiro e sentir esse peso nas costas de uma fase de mata-mata, mas uma própria questão como essa, né? De você vir, Cícero, de um jogo, uma arbitragem que influenciou diretamente no resultado e acabar se complicando. Né? É verdade, influencia bastante. E tem outra questão também. Para os outros também vale essa questão. Você viu aí o Chile, o desespero, a eliminação. Ninguém quer ser eliminado depois de um belo trabalho de uma equipe. Né? A própria Grécia, ninguém aceita ir embora para casa mais cedo. Só aparece o pessoal de Camarões. Né? Só os Samaras da Grécia, que tinha casamento marcado no sábado. E tem. Tem o casamento marcado para o sábado, e se passasse, ia ter que adiar o casamento. Né? Só ele ficou mais... Não, mas a turma da África, em especial, Camarões, Gana, acho que deixaram muito a desejar nessa Copa. Deixa nós aproveitar a arte da equipe de produção aqui da TVL para acompanharmos aí na tela o quadro dos jogos que foram realizados até aqui e aqueles que vão ser disputados. Nós tivemos a Holanda vencendo o México por 2-1. A Holanda precisou de 6 minutos para ir às quartas de final da Copa, Augusto. Coincidência ou não, depois da parada técnica. A parada técnica foi feita, a Holanda tomou uma água, conversou com o treinador, se arrumou e aí a partir daí conseguiu a virar. Muito se questiona do pênalti em cima do Robin, mas se você for parar para olhar mesmo, foi pênalti. Não tem e já tinha que ter dado um antes também. Costa Rica 1, Grécia também 1 nos pênaltis. A Costa Rica venceu por 5-3, né? E segue na Copa do Mundo. Acho que a Costa Rica deixa de ser surpresa, né? Quando ela passa da primeira fase por Uruguai, Itália, passa por Inglaterra e agora vem. Tudo bem que a Grécia tem um time limitado e ficou no meio do caminho. E nós tivemos também a vitória da Colômbia por 2-0 sobre o Uruguai, né? Que eliminou o Uruguai. Fez falta o Soares mesmo? Ou a Colômbia que estava melhor? Eu acho que o Soares fez muita falta, mas o futebol que a Colômbia vem jogando, está jogando muito bem, setor ofensivo muito, muito rápido, tem uns 2 meses com muita qualidade, um atacante que sabe fazer gol e uma defesa bem postada. E como se falou, né, Cícero e Minosso, da saída do Falcão Garcia. Dizia que a seleção colombiana não ia conseguir, não ia aguentar sem o Falcão Garcia. E se virou esse menino, o James Rodrigues, que não é James, ele disse que não é James, é James Rodrigues. Colombiano? Claro. Americano. Ele disse que ele é um cara que está sendo diferenciado para essa seleção. Fez um golaço, acho que superou o Van Persie, hein? O gol que ele marcou contra o Uruguai. Sim. A matada no peito. Aquela matada no peito, girou, bateu. Lembrou o gol do Baltazar em 81, que o Grêmio foi campeão brasileiro em cima do São Paulo no Morumbi. Mata no peito e pega no contrapé o Valdir Pérez. Você já era nascido, né? Eu não... Pois é. Então, e aí tem também esse Quadrado, que é um baita jogador, né? Acho que o Felipão conhece bem porque ele sabe. Bom, na sequência, então, jogos que nós temos, inclusive um em andamento agora. Um jogo em andamento agora, França e Nigéria. Essa partida que está sendo disputada lá em Brasília. E às 5 da tarde em Porto Alegre, Alemanha e Argélia. Prevalece aí a lógica dos europeus ou algum africano pode atrapalhar? Eu acredito que o que tinha de acontecer de zebra já foi. Eu acredito que França e Nigéria vai dar França, Alemanha muito boa seleção, a Argélia não vai ser capaz de segurá-los. Pensas assim também, Augusto? Da mesma forma, não vai ter como a Argélia e a Nigéria segurar esses adversários. Não vai ter como. A gente falou do jogo da Holanda ontem, só para abrir o parênteses, eu estava vendo a entrevista coletiva do técnico do México,
sobre a atuação da arbitragem. Ele questiona totalmente o pênalti, né? Ele questiona totalmente o pênalti e relembra fatos da primeira fase. Ele disse que a arbitragem contra o México foi totalmente tendenciosa desde o começo da competição. Pois é, o México foi prejudicado no começo, aqueles 2 Camarões. gols. Bom, para fechar então, na terça-feira nós teremos mais 2 jogos, né, que vai definir os 2 classificados para a próxima etapa, Argentina e Suíça. Esta partida marcada para 1h, né, em São Paulo, em Itaquera, Bélgica e Estados Unidos. Outro confronto desta terça-feira, fechando as 8ª de final. Aí tem alguma previsão? A Argentina deve manter a lógica, né? Parece mais equilibrado Bélgica e Estados Unidos. É o que eu acho também. Eu acho que vai ser mais equilibrado. Porque, primeiro que os Estados Unidos faz tempo que não é bobo no futebol. Né? Está bem organizado. Companhia, tem time de força, montou o Klinsmann. Tem um goleirão, que é o goleiro do Everton, que é o Tim Howard. Ele é um baita de um goleiro. E os Estados Unidos não é bobo faz tempo. E a Bélgica também é uma baita seleção. Né? Fellaini, Lukaku, Hazard e companhia. E Minoso, e esse jogo da Argentina ainda não vai ser o que a gente quer ver, porque a gente quer ver a Argentina ser testada. Acho que a Suíça não é adversário para testar a Argentina. Acho que o próximo jogo, ou Bélgica ou Estados Unidos, a gente vai poder ver se a Argentina, o que é essa Argentina. Porque a Argentina pegou uma primeira fase muito tranquila. Bósnia, Irã, Nigéria, sofreu para ganhar do Irã, sofreu para ganhar da Bósnia. Eu quero ver ainda como é que essa Argentina se comporta em um jogo para valer de Copa do Mundo. E tem o Messi sido o fator determinante para decidir os jogos. E uma defesa muito fraca. Eu costumo aqui com meus entrevistados só um palpite seco. Brasil e Colômbia. Qual é o teu, Augusto? Palpite de quem passa ou o resultado? Precisa ir para a prorrogação? Não, vai ser 2-0 Brasil. E você, Cícero? 2-0 também. Poxa, vai ser um jogo difícil. E o teu palpite? Eu tenho dito aqui, mas erro sempre. Impressionante. Eu acho que o Brasil ganha também. Aí entra a questão disso aqui, de vestir a camisa e ser brasileiro. Mas que não vai ser fácil. Esse time da Colômbia está bem organizado e tem bons jogadores. Mas da Colômbia o Brasil passa. Acho que depois que começa a complicar. Bom, meus amigos, eu quero aproveitar o tempo que nos resta do programa, esses 10 minutos finais, para falarmos do grande evento que acontece aqui em Blumenau na quarta-feira, 19h, Metropolitano e Internacional, amistoso, marcado como fase de preparação para o Metropolitano, que vai disputar o Brasileiro da Série D, e o Internacional, que segue se preparando, fez um jogo treino em Florianópolis com o Camboriú, ganhou de 3-0, o Inter, que daqui a pouco retorna no Campeonato Brasileiro de Futebol. Qual tem sido a tônica lá no Metropolitano de preparação para esse jogo? Tem uma preparação especial por enfrentar, por exemplo, o Internacional, Cícero? Olha, é um jogo muito que a gente está considerando, né, apesar de ser numa fase preparatória para o Campeonato Brasileiro da Série D, a gente está encarando com muita responsabilidade, né? A gente sabe que esse jogo vai ser encarado para a torcida como um prêmio, até mesmo pelo que eles fizeram por nós durante o estadual, né? Porque quem não quer ver grandes jogadores, o Inter tem grandes jogadores, jogadores selecionáveis, né? Então a diretoria está dando essa oportunidade de vir um time qualificado como o Inter para fazer esse jogo com a gente aqui, né? É um prêmio para a torcida e a gente está se preparando ao máximo, né? Concentrado, focado, porque a gente possa corresponder à altura, né? À altura do espetáculo que promete ser. Internacional de Porto Alegre esteve já aqui em Blumenau no ano de 1986, fez um jogo amistoso com a seleção de novos do Brasil, que tinha Dunga e companhia. E nós tivemos outros amistosos com a visita de Flamengo, de Vasco da Gama, de Botafogo, outras grandes equipes que jogaram no passado no SESI, como o Fluminense, por exemplo, em 87, diante do Blumenau Esporte Clube, inclusive aqui do ladinho no Aderbal Ramos da Silva. Do ponto de vista de importância para a cidade, Augusto, um jogo desse nível, é para lotar o SESI? Você mexe com mais do que a torcida de Blumenau, né? Você está mexendo com o pessoal de Gaspar, de Timbó, de Rio dos Cedros, por exemplo, os colorados, que tem muito torcedor colorado aqui, então você mexe com essas pessoas mas também. Tem colorado de muito mais longe que está preparando a passagem. Pois é, e aí você vê, quando é que você vai ver de novo, você torcedor do Colorado, por exemplo, quando é que você vai ver de novo o Internacional jogando no SESI? Quando é que você vai ver D'Alessandro, Índio, Alex, Dida aqui no SESI de novo? Você não vai ver tão cedo. Então é um momento especial, é um momento bacana que o futebol de Blumenau está vivendo. E para o Metropolitano serve como um adversário muito superior tecnicamente do que vai enfrentar na Série D do Campeonato Brasileiro. O Abel vai ter isso para ver. E para o Inter serve como preparação de intertemporada. O Internacional também precisa desse ritmo de jogo para seguir, como é um dos favoritos para o Campeonato Brasileiro, para seguir bem
na continuidade do Brasileirão. Então, o Inter precisa disso, o Metropolitano precisa disso, junta a fome com a vontade de comer, faz um espetáculo legal aqui em Blumenau, uma festa bacana para o torcedor. Imagina se ganha, Cícero. Uma confiança a mais, um ânimo a mais e um presente para a torcida também, né? E agora, nesse lado também, não só pela importância do jogo, mas para vocês jogadores, imagino que seja muito legal enfrentar uma equipe do nível do Internacional, né? Não, sem dúvida. E outra, a gente tem, né, eu não deixo de ter ídolos no futebol, eu tenho um ídolo para mim que é o Dida, o goleiro. Um jogador campeão mundial. Aliás, o Dida, teu colega lá no Metropolitano, o goleiro, né, a denominação, o apelido é por conta do Dida mesmo. Né? Vai ser uma noite que tem Dida num gol e Dida no outro gol. Algum Dida vai ter que tomar gol, né? Porque eu acho que vai sair gol esse e jogo. E tem D'Alessandro e Alessandro, né? É. E tem Abel Ribeiro e tem Abel Braga, olha só. É verdade, algumas coincidências, né, que o futebol proporciona. E mais do que tudo, dessa questão da preparação, né, Minosso, a partida tem um caráter muito importante para o Metropolitano, que é caixa, né? O clube precisa fazer dinheiro. Mas eu imagino que a capacidade é para isso, mas vai chegar a 4 mil torcedores. Uma pena que vão separar a torcida. A gente viu Brasil e Chile, torcedor, né, unido, todo mundo no mesmo estádio. É um legado essa questão de bom senso que a Copa vai deixar. Eu imaginei que voltaria a acontecer isso aqui no interior, aqui em Blumenau, porque nos grandes jogos em Blumenau, eu me recordo que todo mundo ia lá com a camisa do clube que ele tinha preferência, a coisa acontecia normalmente porque é um jogo festivo. Bom, mas enfim, você dizia da importância de vestir a camisa, ser um profissional e enfrentar uma equipe que tem ídolos aí como Dida. Sem dúvida, né? Para nós é um prazer. Além da gente estar se preparando para uma competição que está próximo de se iniciar, né? Você jogar contra jogadores que você é acostumado a ver disputando Copa do Mundo, né? Ver pela televisão, então a gente está tendo essa proximidade, é gratificante, eu acredito que também, não só para nós, para o torcedor também, né? Então esse jogo está sendo encarado com muita responsabilidade pela equipe do Metropolitano. E não é só isso, daqui a pouco tem jogador que tem uma oportunidade aí de fazer uma boa partida e daqui a pouco alguém lá olhar com mais carinho, né? É pensar no futuro. Nós temos jogadores jovens no elenco com plenas capacidades de chegar a vestir a camisa de um Internacional, de um Grêmio, né? Porque tem qualidade para isso, tem que evoluir bastante ainda, mas tem qualidade. Então não deixa de ser uma oportunidade para o clube e também para o jogador. O jogo treino lá com o Atlético do Paraná, 2-1 para o Atlético, né? Isso. O time já mostrou que fisicamente, até taticamente, tem um caminho para a Série D? Olha, eu acredito que não foi muito bom o teste, né? A gente sabia que, por ser o primeiro teste depois de uma reformulação no elenco, a gente ia ter dificuldade, houve dificuldade, mas coisas fáceis de corrigir ainda, né? Então, que tem tempo de se corrigir. E o entrosamento, por exemplo, é uma coisa que faz falta nesse momento, até mesmo porque a gente só manteve a base defensiva, a linha de defensiva nossa é a mesma, mas a parte ofensiva nossa mudou bastante. Então, eu acredito que a parte defensiva nossa, né, a gente não sentiu dificuldade, tanto que acabou tomando um gol que foi um gol irregular, foi um gol de impedimento, né? E a parte ofensiva é que a gente ainda vai ter um pouquinho de tempo aí para poder consertar esse setor. Mas eu acredito que o Abel tem todas as possibilidades de arrumar o quanto antes, né? Tem opções, tem tudo para que a gente na estreia a gente possa estrear bem. No jogo treino, o Metropolitano começou lá no CT do Caju, diante do Atlético, e deve ser o time para começar o jogo contra o Internacional. Dida, Alessandro Elton, Júnior Fel, Ari. No meio de campo, Davi, Thiago Silva, o Carlos Alberto, Cícero, aí o Tozinho e o Lauro César. Nisso entra também as novidades que o Metropolitano apresenta, que o torcedor pode conferir contra o Inter, né? Aí o torcedor, torcedor que lembra um pouco, conhece um pouco desses jogadores, vai olhar e pensar, tá, o que é isso, Cícero? 4 volantes? É um time com 4 volantes? Aí você já comentou pra gente que não é bem assim, vocês fazem uma troca ali no meio campo, né? O Metropolitano não é um time retranqueiro com esses 4 volantes, tem uma troca, você, por exemplo, sobe um pouco mais para ataque também, né? Muito pelo contrário, o time ficou bem mais ofensivo, porque a gente tem mais liberdade para atacar, mais liberdade para os laterais passarem, né? E ganhou um volume maior no meio campo, você acaba ganhando o meio campo e, teoricamente, você ganha no meio campo, facilita você chegar ao ataque, né? Então, eu não vejo dessa forma um time defensivo, muito pelo contrário. O Abel sempre dá liberdade, mesmo jogando recuado, ele dá liberdade para atacar. E agora que um pouquinho mais à frente, a liberdade é a mesma,
com a mesma responsabilidade de estar sempre ajudando a marcação, estar sempre protegendo o setor defensivo. Eu tô curioso, Viminos, para ver esse sistema de ataque aí. Lauro, Tozinho, foi esse primeiro jogo contra o Inter, contra o Atlético. Começou, né? Começou. Mas depois o Abel Exato. acabou colocando praticamente o time todo que viajou, né? Ele fez 11 mudanças, né? Trocou todo mundo, trocou o goleiro e os outros 10 jogadores. Acho que não vai fazer isso aqui com o Inter, né? Não vai mexer tantas Até peças. porque só podem 6 substituições no amistoso, né? Mas como vai ser um mesmo amistoso assim- oficial, amistoso oficial, digamos assim, né? Então, Mas eu sei, o treinador acaba dando a oportunidade, Claro. dizer, legal, o cara teve a oportunidade de entrar nem que fosse 2 minutos para jogar contra o Inter, isso também é importante. É importante, um jogo desse todo mundo quer participar. Faz parte. mas Faz eu parte. digo da curiosidade porque a mudança no ataque foi muito grande, né? Saiu o Negredo, saiu o Reinaldo, saiu o Maurinho, o pessoal que Saiu era todo o titular. ataque, Edmar. O próprio Edmar. E aí você reformula tudo e aí o torcedor vai estar curioso. Nós vamos estar curiosos também para ver como é que vai ser, como é que é esse Tozinho em campo. O que o Lauro faz? E os reservas? Será que como é que eles estão? Eu acho que alguns pontos de interrogação vão ser sanados nesse jogo contra o Inter também. Eu vou além desse jogo, porque depois deve ter mais um jogo treino com o Camboriú, muito provavelmente um amistoso, quem sabe com o Figueirense. Como é que está o grupo, né, pensando lá na frente, no dia 20, o começo do Brasileiro diante do Boa Vista aqui no SESI, na Série D? Está muito focado, muito consciente do qual a responsabilidade de cada um nessa competição. A gente sabe que a meta do Metropolitano é o acesso, então está todo mundo consciente disso, focado e com muita responsabilidade. A gente sabe que vai ser difícil, que é um torneio, essa Série D é completamente atípica de jogar, mas o Metropolitano já tem experiências recentes na competição, então a gente vai botar em prática isso e procurar buscar o acesso. São 5 clubes, entre eles um campeão estadual que é o Londrina, para 2 classificar. Me parece um grupo muito equilibrado. É um grupo muito difícil, nós pegamos um grupo complicadíssimo. O menos mal e o interessante da Série C desse ano é que mudou, o formato é tipo Libertadores da Mas daí América, tu tem que né? passar da primeira fase Você tem para que passar entrar nesse novo ao formato. natural, mas dá a possibilidade de que mais clubes do Sul avancem também por uma Série C do Campeonato Brasileiro. É uma nova possibilidade, né? Assim como pode não passar nenhum, depende. Mas, de novo, tem que classificar na primeira Exatamente. fase. Bom, o relógio nos manda embora. Considerações finais, 10 segundos para você. 10 segundos para mim? O jogo contra a Colômbia dá um pouquinho de medo, friozinho na barriga, mas o Brasil passa e aí vem a pedreira na semifinal. Bom, você fique à vontade para convidar o torcedor para quarta-feira, né? A gente que, em nome do Metropolitano, gostaria de convidar toda a torcida de Blumenau para que compareça na quarta-feira, nos incentive, vá ao estádio. Com certeza vai ser um belo espetáculo, verá bastante jogadores de qualidade, então a gente espera que o SESI esteja lotado. Muito obrigado ao Cícero, meia do Clube Atlético Metropolitano, Augusto Hitler, que é narrador esportivo da Rádio Nereu Ramos, participaram conosco aqui na bancada do Meia Hora Esportiva, que está chegando ao seu final. Eu te convido para assistir a partir de agora o TVL Notícias na apresentação do Rodrigo Vieira. Você pode acompanhar o reprise do Meia Hora hoje às 19h15 e às 23h30. A todos, um grande abraço, uma boa semana.